Olá, boa noite a todos. Muito prazer em estar aqui com vocês hoje. Vamos iniciar o nosso bate-papo hoje. Vamos esperar a Ana entrar. Vou pegar aqui Ana Lúcia. Vamos lá, Ana. Cadê a Ana? Vamos lá, Aninha. Ana. Alô? Boa noite. Oi. Não, eu caiu um negócio aqui, não, acabou já. Caiu uns negócios da geladeira aqui, fez puta barulho. Cadê a Ana? Tá bom? Já foi. Ah, tchau. Aqui. Bom. Aguardando a Ana chegar. Tá chegando. Oiê! Oi! Bem-vindos à nossa casa. Um pouquinho de barulhos externos aqui, mas tudo resolvido já. Prazer estar com vocês hoje. Gostoso falar com a Ana, minha amiga, minha colega. Bem-vinda. Obrigada pelo aceite da nossa conversa. Hoje a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, docência, não é? A Ana Lúcia, a Inela, ela é fonoaudióloga, ela é docente do Uniluz, ela é mestre em distúrbios da comunicação pela PUC e ela é diretora administrativa da empresa Perfil Gestão Ocupacional. Falei certo, Ana? Isso mesmo, Paula. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com você, estou com saudade. Pois é, né? A gente dos nossos cafés, das Minhas nossas caronas. dos nossos encontros no hospital, né? Para quem não Pois sabe, a Ana faz teste da orelhinha lá aqui no HGA, aqui em Santos, e eu vou para a maternidade, então a gente divide ali um espaço. E a Ana me ensinou muito quando eu vim para cá no hospital, a conhecer o ambiente daqui da cidade, conhecer o hospital. Então é muito gostoso, né? Vim a convite da professora Eline, que eu agradeço sempre de coração, e a recepção que a Ana me deu frente às dificuldades que nós enfrentamos sempre nos hospitais, não as dificuldades por causa do hospital, dificuldades que a gente enfrenta realmente no atendimento dos pacientes, nas dificuldades hoje em dia, mais do que nunca, na biossegurança. Eu que venho de um hospital, né, que trabalhei 30 anos em UTIs, em queimados, então a gente hoje vivencia isso com todas as pessoas. Então é muito prazeroso e é muito gostoso a gente trabalhar com pessoas como você, viu, Ana? Muito querida. E aí, o que nós vamos falar hoje, Aninha? Né? Se me permite chamar de Aninha, né? Uma intimidade. certeza. E aí, nós vamos falar um pouquinho, gente, porque a Ana é uma professora, docente, e ela é uma pessoa também que trabalha em gestão administrativa, tá? E essa parte de gestão administrativa e entender como é que tudo isso funciona que nos trouxe a pensar nessa live de hoje. Então, obrigada por todos presentes. Podem fazer perguntas para a Ana, tá? E para nós. E aí, a primeira pergunta que eu gostaria que você colocasse, Ana, é assim: você é uma empreendedora, uma jovem empreendedora, que eu admiro muito essa qualidade, né, em você. E dentro da fonoaudiologia, como isso é difícil, né? A gente ser empreendedor numa área de saúde, na área da fono. Então, quais são os marcos que levou você a desenvolver essa parte de empreendedorismo na sua vida, Ana? Conta um pouquinho. Tá certo. Bom, eu me formei em 1996, eu sou ex-aluna da Uniluz, sou da 7ª turma.
Em 1997, no ano seguinte, eu entrei no curso de especialização em audiologia na Santa Casa de São Paulo. E ali, de uma forma ainda inconsciente, eu acredito que tenha sido meu primeiro passo de empreendedorismo. Em 99, eu entrei no mestrado na PUC de São Paulo. E no mestrado, eu já tinha um outro objetivo, que era seguir dentro da carreira acadêmica. Mas ainda durante o mestrado, eu abri a minha primeira empresa com a minha sócia, com a professora Olívia. Nós abrimos a Medfon. E a Medfon era uma empresa que prestava serviços de audiologia clínica e ocupacional para médicos otorrinos e empresas de medicina do trabalho. Quantos anos você tinha, Ana? Desculpe. Eu acho que uns 24, 25. Nova! Tá vendo? A gente não precisa esperar ficar velha para empreender, precisa começar logo. Parabéns! Então, com a Medfon, nós aprendemos e conseguimos enxergar que era possível fazer alguma coisa diferente de acordo com as oportunidades que o mercado de trabalho nos dava. Então, a gente fazia além dos exames de audição. Implementamos os programas de conservação auditiva nas empresas, a gestão dos exames audiométricos, treinamentos para funcionários que trabalham com ruído, da importância da audição, a forma adequada de usar o protetor auricular. Então, a gente conseguia enxergar oportunidades de fazer algo diferente de acordo com a necessidade que o mercado tinha. Aí, oportunidade, mercado, oportunidade. E assim, você fez algum curso antes para entender como é que funcionava isso? Porque, na verdade, a gente vai fazer um bate-papo, a gente tem algumas perguntas direcionadas, mas a gente pode, né, dar uma... Porque a gente pensa que, será que precisa de algum curso para fazer isso ou não? Tá. Eu fiz, sim, ao longo desses meus anos de formada, né? Eu tenho 24 anos de formada. Eu fiz cursos de gestão de pessoas, eu fiz todo conhecimento, eu acredito, seja na área que for, com aquilo que você trabalha, ele é extremamente importante, porque ele te dá segurança para que você desempenhe melhor. Então, lá atrás, nessa época, eu ainda não fazia voltado para essa questão de liderança, de gestão. Mas eu sempre, desde formada, eu ia atrás de conhecimento, o conhecimento me fortalecia para que eu conseguisse desempenhar melhor a minha função sempre. Ótimo. E aí, dentro dessa sua vida, você então começou com a professora Olívia, montou. Quais foram as dificuldades que você encontrou mais, que você sentiu na hora que era mais difícil de encarar? Como é que foi o mercado, foi o conhecimento, foi o relacionamento com as pessoas? Como é que foi uma fonoaudióloga tão nova entrar nesse mercado, né? Como é que aconteceu isso? Bom, eu acho que o fazer diferente ele é fundamental para ele ultrapassar as barreiras e o que a gente faz da mesma forma. Então, pensando ainda nessa nossa primeira empresa, onde fazíamos os exames de audição, nós poderíamos estar ali na zona de conforto, continuar fazendo o exame de audição e ficar fazendo apenas isso. Mas ultrapassar essa barreira, pensar diferente, pensar fora da caixinha, é o que fez a diferença. Relacionamento é sempre muito importante, sem dúvida, mas eu acredito que pensar fora da caixinha é o que determina a diferença na sua atuação. Nossa, você sabe que eu era conhecida lá no outro lugar como uma professora que falava para todo mundo pensar fora da caixinha. Entendi. É isso. A gente nem combinou, mas é isso, pensar fora da caixinha. E como é que você, nesse seu percurso, de repente foi parar na docência? Então, em 2001, eu tinha uma professora que saiu para licença maternidade e eu fui apenas substituí-la. Aí acabei ficando, me apaixonei, depois tivemos a interrupção do curso por um tempo, né? E agora, 6 anos, quando o curso retomou, a professora Eline, nossa coordenadora, que, aliás, ela desempenha com muito empreendedorismo a coordenação do nosso curso de fonoaudiologia. Ela me convidou a voltar a dar aula e eu prontamente aceitei e tenho um prazer enorme, uma honra enorme de fazer parte do corpo docente da Uniluz. E você acha que, mesmo na docência, a gente tem que empreender? Tá. Eu enxergo o empreendedorismo, Paula, com 2 vertentes diferentes. Então, a primeira vertente
é o empreendedorismo, um conceito um pouco mais tradicional, mais antigo, onde a pessoa ela precisa ter uma empresa, ela precisa ter um negócio para ser empreendedora. E a segunda é um conceito mais atual, onde empreender significa a capacidade de idealizar, de realizar, de coordenar projetos, de fazer algo diferente que proporcione melhora ou na sua empresa ou na atividade que você desempenha no local que você trabalha. E nesse conceito mais atual, você não precisa estar atrelado a um CNPJ. Então, é muito importante essa quebra de paradigma. Exato. Eu posso e devo ser empreendedora, seja qual for a minha profissão e seja qual for o local que eu trabalho. Eu acho que é dentro dessa vertente atual que o jovem também tem que se colocar, né, Ana? Não ter, assim, o conhecimento ele vem, mas essa vertente nova que você falou, não necessariamente ter... Nós passamos por esse momento de ter obrigatoriamente um CNPJ, não é? Então, hoje a gente não precisa necessariamente ser uma pessoa jurídica para empreender. Empreender, perfeito. Né? Porque as parcerias, elas são muito importantes, não é? As parcerias, elas fazem com que o empreendimento dê certo em qualquer lugar que você esteja, né? Acho que tanto numa universidade, quanto numa instituição, quanto numa atividade de voluntariado. Então, dentro dessa possibilidade é que a gente consegue enxergar a fonoaudiologia como um setor de empreendedorismo, que nós não tínhamos essa vertente na graduação, né, Ana? Isso não vem... É uma quebra de paradigma mesmo, né? É uma quebra de paradigma, não é? E, na verdade, assim, o que você acha que a gente precisa ter? Eu já estou anotando umas palavrinhas aqui, as nossas palavras-chave, né? Para a gente poder depois fechar a nossa live. Mas, assim, o que você acha que a gente precisa ter para ser um empreendedor? Tá. Então, eu acredito que a pessoa empreendedora ela tem que sair da zona de conforto. Ela tem que estar sempre em busca de soluções, de fazer diferente. Ela precisa ter incorporado o conceito de liderar, de gestão de pessoas, de ser criativa, de inovar. E ela precisa ter uma excelente comunicação. E aí, Paula, eu acho que onde o profissional fonoaudiólogo ele faz a diferença, ele está um passo à frente. Sim. O fonoaudiólogo ele conhece o processo de comunicação, de voz, de oratória, ele sabe o que precisa ser dito e como ser dito. E a gente sabe que o conteúdo é importante, mas mais importante que o conteúdo é como nós passamos esse conteúdo, porque é o que vai fazer diferença para que o outro enxergue em você. Eu acho que a gente fala assim, né? Qual que é o objetivo do fonoaudiólogo? É se comunicar, né? Exato. A gente trabalha com comunicação, a gente tem que entender que isso é a nossa origem de trabalho, né? Nós trabalhamos com comunicação. E dentro dessas possibilidades, né? O que você acha que são as habilidades que a gente tem que ter, então, para desenvolver esse empreendedorismo, tanto no setor da docência quanto na clínica? Eu vejo assim, as pessoas segmentam muito, né, Ana? Se eu estou na docência, eu sou professor. Se eu estou na clínica, eu sou fonoaudiólogo clínico. Se eu estou na promoção de saúde, eu sou fonoaudiólogo da promoção de saúde. E, na verdade, não é assim, né? Acho que deu uma travadinha no da Ana aqui, tá? Mas a gente vai continuar falando, daqui a pouquinho ela volta. Pelo menos o meu travou um pouquinho, tá? Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Mas então, a gente estava falando justamente disso. Então, é o empreendedor que está na docência, é o empreendedor que está... Vê se você concorda, né? Na clínica, é o empreendedor que está no hospital, é o empreendedor que está na coordenação, não é? Então, a gente precisa vestir essa camisa de empreendedor para que a nossa profissão, e sempre eu gosto muito de frisar isso, porque a gente vem de uma clínica, né? De uma clínica fechada, e hoje, se a gente ficar nessa clínica fechada, a gente não expande esse conhecimento que a gente tem, que a gente consegue desenvolver, que a gente pode estar fazendo e tal. Então, fala um pouquinho para nós dessas habilidades do empreendedor, desses profissionais, da gente como fonoaudiólogo. Tô sem seu áudio. Ana,
Então, problemas. Isso. Então, Ele não vindo agora melhorou. Melhorou. e certo? Então tá tudo bem, pode ir. Pode. Sim. Ficou sem áudio? Ficou, deu uma Oi? travadinha, mas pode voltar. Melhorou? Tudo bem. Vamos lá. Tá A internet é assim mesmo. Sim. Então tá bom. Então eu digo. Posso? Então, nós estávamos falando das habilidades. Precisa resolver problema. Eu digo que toda vez que nós temos um problema, que o cliente tem um problema, a gente tem a oportunidade de empreender solucionando o problema que ele tem. Ele precisa ter um raciocínio crítico, ele precisa ser assertivo, ele precisa ser criativo, ele precisa desenvolver a inteligência, precisa ser organizado, boa, precisa liderar pessoas, trabalhar em equipe. E aí... Como é que é trabalhar em equipe? Né, as pessoas perguntam... eu adoro. Eu acho. Mas é difícil, né? Fácil. Porque é justamente isso. As pessoas me perguntam, temos que ter todas essas habilidades? Então, temos que ter todas essas habilidades? Sim, temos. Só que a magia é que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas. Então, para mim, por exemplo, eu tenho facilidade de trabalhar em equipe. Então, eu permeio bem, isso como favorável. Mas, por exemplo, a organização era algo que eu tinha muita dificuldade. Mecanismos que pudessem a organização. Então, hoje, quem me conhece sabe que eu anoto tudo, 100% das minhas coisas numa agenda. Então, o relatório que eu tenho que entregar, a devolutiva que eu tenho que dar, a reunião que eu tenho, é tudo na agenda. Todo dia de manhã eu acordo, vejo o que eu tenho, priorizo as minhas atividades, levo minha agendinha comigo para onde eu vou e sou fiel a ela. Então, é uma forma que eu encontrei de desenvolver uma das habilidades que o empreendedor tem que ter, que para mim era mais difícil. Mas não é fácil fazer agenda, né? A gente tem que ter o hábito de fazer essa agenda. Eu sou fiel, eu preciso colocar tudo, porque aí eu sei que está ali todos os meus compromissos. Então, ela anda comigo para onde eu vou, eu cuido dela porque ela é o meu direcionamento, né? Ela me ajuda a ter essa habilidade de organização com o melhor resultado. Então, estou falando aqui que você é um exemplo de organização, mas pelo que você... Está travando um pouquinho. Mas, assim, estão falando que você é um exemplo de organização, mas pelo que você contou, isso foi uma conquista, isso não nasceu com você, não é? Isso você foi vendo aonde estavam vamos dizer assim, onde não estava perfeito, e aí você busca e você completa. Eu acho que também o importante da gente empreender é saber que a gente também comete equívocos e que a gente não sabe tudo e que a gente tem que estar sempre indo atrás e buscando e fazendo, e sempre tem alguém que pode colaborar, e sempre tem um curso que pode fazer. Né? Então, eu aprendi que eu precisava ser organizada, ter planilha de custo, saber o custo-benefício daquilo que eu estava fazendo, me organizar nesse sentido. E eu fiz todos os cursos do Sebrae, até uma dica que a gente dá, que eles têm cursos gratuitos online, que são fantásticos, que ajudam até a gente a entender como é que a gente estuda, né? Eu tinha um projeto, a gente colocou um projeto numa incubadora no Sebrae, e aí a gente ficou lá 1 ano trabalhando. Quando chegamos no fim, que nós fizemos a planilha de custo, a gente falou, nossa, nós vamos concorrer com a Nestlé. Fácil concorrer com a Nestlé, né? Vocês acham que a gente ia concorrer com a Nestlé? Impossível concorrer com a Nestlé. Então, a gente incubou uma empresa e depois a gente viu que aquilo não era viável. Mas, assim, não foi 1 ano jogado fora. Foi 1 ano que a gente aprendeu, né? Que a gente tem que fazer esse exercício para saber onde nós vamos investir, né? O público-alvo que eu tenho, né? Eu estou falando porque a Ana está travadinha. Sua internet às vezes está falhando, Ana, tá? E aí eu vou falando, aí você vai interfere na minha fala, que a sua internet está dando uma travada.
Não sei se aonde você tá. Melhorou? Voltou? Ai, eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo agora. Oi? Ela tá travando. Acho que a internet lá não tá muito boa. Vamos ver se ela consegue voltar. Mas assim, Ana, às vezes sai e entra de novo, porque aí facilita. Tá? Às vezes a gente sai e entra, você entra de novo, que eu te chamo de novo. Mas assim, pensando nessa parte de empreendedorismo, a Ana me ensinou, não é? Então, por mais que eu tenha conhecimento hospitalar, era um lugar novo e... peraí. Ela está me pedindo aqui, deixa eu... Isso! Deixa eu chamar a Ana de novo aqui. Tá? Ela tem que solicitar de novo. Deixa eu mandar um recadinho para ela aqui. E aí a gente vai aprendendo os lugares novos que a gente tem. Aí... Vamos lá, Aninha, entra aqui de novo para mim. Ana? Isso, pronto, chamei de novo. Vamos ver se ela vem. Então, na verdade, assim, a gente tem uma... apesar, né, da gente estar... Opa! Não, é tranquilo, é assim mesmo. É assim mesmo. A internet, ela falha mesmo. Mas, assim, se for qualquer coisa, você entra de novo e volta, tá? Mas vamos lá. Como é que um fonoaudiólogo pode empreender, Ana? Tá. Então, eu acredito que quando você está dentro de uma instituição ou dentro de uma empresa, para você empreender, você precisa conhecer a história desse local. Boa. Então, você precisa conhecer a missão, a visão, quais são os valores. E quando você compartilha com esses itens, você consegue criar estratégias, apresentar as estratégias, inovar, fazer gestão de novos projetos, consegue criar novos projetos. Então, sempre que você está alinhada com a missão de uma empresa, você se sente muito mais confortável para desenvolver as habilidades que o empreendedor tem mesmo. Na docência, na faculdade, eu sempre digo que é perfeito, porque nós temos ali o aluno em busca do conhecimento, nós compartilhamos ideias, ideais, ele tem acesso às mais diversas formas de informação e a gente precisa inspirar todos os dias, a gente precisa inovar todos os dias. Então, hoje, a gente usa a metodologia de ensino, a metodologia ativa, e isso corrobora com a gente, que a gente precisa inovar, ser criativo. Então, dar aula, a docência, ela é um empreendedorismo diário, de todos os dias. E como mudou, né, Ana? Assim, eu venho, a professora Eline, a gente mais velha, né? Desculpa, Eline, mas assim, né? Nós somos as mais velhas, eu mais, né? Então, assim, a gente via a mudança, né, da docência. Então, nós éramos professores que íamos lá e vomitávamos o conhecimento e nada, né? Aí hoje o que a gente tem? A gente tem mudanças radicais. Então, a gente joga para o aluno o problema, uma coisa que você falou importantíssima, né? Qual é o problema? Não é? Como é que a gente soluciona? Como é que a gente soluciona esse problema? Então, como é que a gente soluciona? A Aline estava muito mais velha, muito nada, menos, né? E eu estava comentando quando você estava fora, que quando eu entrei ao hospital, eu não conhecia o ambiente, não é? E você falou isso. Qual é a história do lugar? Você já estava lá. Então, na verdade, eu te usei, né? Porque assim, você conhecia, aí, bom, o conhecimento é seu. E aí eu tenho que pegar esse conhecimento que a Ana tem, absorver esse conhecimento, não é? Porque ela conhece o lugar. Ela sabe o que o lugar precisa. Ela tem os contatos, ela já sabe com quem falar.
Se eu chegar lá e eu for fazer tudo isso de novo, eu vou perder meu tempo, não vai ser parceria. Então, você me ensinou a falar com fulano, e a Eileen também, olha, fulano que vai fazer isso, né? Vamos entrar dessa forma. E você sempre direciona. Então, você conhecia a história do local. Então, você era uma empreendedora dentro do HGA, na docência, né? Que me auxiliou muito. E eu te usei mesmo, né? Porque é isso, né? Porque, assim... Aí eu fui entendendo que era... trabalhar em equipe, né? Eu trabalho em equipe. Em equipe. Trabalho em equipe. E uma coisa importante, eu estava vendo outro dia aqui, a gente tem tempo, então dá para a gente conversar. Eu estava vendo uma história dos Beatles. Quem não sabe quem são os Beatles, né? Porque não são, porque os Beatles não foram, eles são. E eles comentavam que é o seguinte, eram 4. Os 4 precisavam concordar. Se um não concordava, não funcionava. Então, ou eles concordavam os 4, ou o dia que eles começaram a discordar e que cada um começou a ir para o seu mundo, acabou. Uhum. E é isso. Alinhamento, então, né? Alinhamento. Outra palavra, estou anotando tudo. Alinhamento. Não é? Alinhamento são palavras fundamentais. E aí, Ana, fala um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, porque fazer tudo isso... Então, assim, eu sou uma empreendedora, né? Por causa da necessidade que eu acabei percebendo no meu caminhar. Nós temos algumas colegas mais empreendedoras, né? Isso não ser empreendedor não é um problema. Também tem que ficar claro isso. A gente nem todo mundo precisa empreender, não é? Então, mas hoje em dia, quem consegue empreender, principalmente na nossa profissão, que é uma profissão que você vende o seu trabalho, né? Você está vendendo o seu serviço, a gente precisa saber como é que esse mercado funciona. E o mercado mudou muito, então mudou demais. Então, hoje nós ensinamos... Vai ficar gravado, sim, Eliana. Hoje a gente ensinar como é que a gente atua como fono era muito diferente de há 30 anos atrás, que a gente saía para uma clínica. Hoje a gente tem promoção de saúde, então a minha aula de 30 anos atrás não pode ser igual à aula que eu dou hoje, porque o mercado mudou, não é? Como é que a gente vai colocar essas pessoas, essas pessoinhas que são nossa de responsabilidade, como é que a gente coloca essas pessoas e faz com que elas entendam que existe um mercado, não é? E hoje, nesse momento, mudou mais ainda, né, Ana? Nós estamos em isolamento. E esse isolamento, como é que... A fono é outra, né? A fono é outra, você não tenha dúvida, não adianta. Eu me lembro... E às vezes uma das coisas que a gente pensa, né, são nas clínicas que a gente tinha, né, que eram clínicas que às vezes a gente quer que se mantenha. Meu professor de Pilates entrou, que vai dar aula, fantástico, meu professor de Pilates que dá aula de anatomia maravilhosamente bem. E se a gente não conhece a anatomia do ouvido, né, Ana? Como é que você vai empreender? Se eu não conheço a anatomia do corpo, como é que eu vou modificar as pessoas? Então, esse conhecimento, já pegando o gancho do Renan, é muito importante. Como a fonoaudiologia mudou e a nossa docência tem que mudar, como é que você vê esse momento desse bendito isolamento? Como é que está a sua gestão de perfil? Como é que você está como docente? Como é que você vê isso? Como é que está a sua vida? É um momento bastante difícil. É um momento dito de perda para todos, mas a gente consegue ter algum aprendizado também desse momento. E acredito que é um momento para organizarmos as ideias, para revermos as metas. Estou ouvindo. A imagem travou, mas você está ouvindo. Pode falar. Agora não estou ouvindo mais. Mas é que nesse momento... Tá travando, Ana, tá travando. Nós não podemos esperar a crise passar. Retoma, Ana, para tomar uma atitude. Tá travando. Então, acho que o pior... Tá, agora melhorou, será? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá? Poxa vida. Estava dizendo que é um momento de reorganizar, repensar a vida, os projetos, as ideias. E que o mais importante, Paula, é deixar esse momento passar, a crise passar, para que a gente tome uma atitude. Então, o pior erro que pode ocorrer é você esperar tudo isso passar para tomar uma atitude.
Eu acredito que precisamos estar prontas para uma retomada para uma realidade que já não vai ser mais a realidade que era, né? Eu aprendi, eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar tanto da docência quanto na administração da Perfil de casa. Então, eu estou há 75 dias dentro de casa e as aulas passaram a ser online. Na Perfil, as reuniões acontecem, eu administro tudo que eu fazia aqui de casa. Então, eu nem imaginava que eu conseguiria fazer dessa forma. E está sendo possível. E ainda, Paula, às vezes eu tenho a sensação de que estamos conectados mais do que presencialmente. Então, pensando na Uniluz mesmo, nós temos reuniões semanais. E isso presencialmente era uma tarefa difícil. A conseguir organizar o horário de cada professor, é sempre tudo corrido. Não conseguíamos. Agora, no mínimo uma vez por semana, estamos todos juntos, repensando, tendo os feedbacks, pensando em novas estratégias. Lá na Perfil, a mesma coisa, reunião com as equipes, acontecendo de forma mais rápida, produtiva. Tendo com esse momento, que é um momento de perdas, eu não tenho dúvida, mas que a gente consegue enxergar que mais ser diferente. A gente pode sempre fazer algo diferente. E que ser diferente não é ruim. Não, ele é sensacional, né? É uma habilidade você conseguir pensar diferente. Né? E você estava comentando que nós não precisamos necessariamente ser empreendedores. Eu também concordo muito, né? É o perfil da pessoa, é um conceito incorporado que a pessoa pode ou não ter, né? Uhum. E não tem certo ou errado. É o perfil de cada um mesmo, né? É o perfil de cada um. E o que na sua vida diária mudou? Eu sei que a gente voltou a fazer comida, a gente não voltou a fazer comida, né? Mas assim, a gente teve que mudar alguns hábitos. O que mudou na sua vida até pessoal? Como é que a gente gerencia isso? Porque assim, não é fácil gerenciar. Eu me lembro que uma amiga minha falou assim, no começo nós viramos todos masterchefs, né? Estamos em casa e agora? Não aguento mais ser masterchef, não é? O que mudou e como é que a gente lida com essa mudança? Porque assim, mesmo no empreendedorismo, Ana, a gente não é estático, né? Não existe um momento estático. Então, o que mudou isso? Como é que você está se sentindo? Se isso mudou, se não mudou? Como é que está isso? Mudou praticamente tudo, né? A dinâmica da casa, nós todos juntos o tempo todo. Mas a maior mudança foi, mais uma vez, eu aprender que eu posso fazer coisas que eu dizia que eu jamais poderia ficar ausente e eu posso sim fazer de uma forma diferente. Então, tudo tem sido de uma outra forma, tudo tem sido diferente, mas eu continuo desempenhando as minhas funções de uma outra forma, mas eu continuo fazendo aquilo que eu já fazia. Então, foi o meu maior aprendizado. E, assim, eu sinto falta das pessoas, né? Eu tô morrendo de saudade dos meus amigos, da minha família, dos meus pais. Eu gosto de gente, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de tomar um café. Então, eu faço chamadas de vídeo constante com os meus pais, com as minhas amigas, encontro virtual. E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Com fé, que logo mais a gente possa voltar para uma nova realidade, mas que a gente possa estar juntos de novo. E Ana, fala para mim, qual que é a diferença da Ana empreendedora, empresária, não sei se eu posso chamar isso de empresária, mas empreendedora com certeza, né, no sentido de empresária, e a Ana docente, a Ana professora. Tem diferença ou não? Ela tem uma diferença, eu penso numa diferença em relação à gestão das pessoas. Então, na Uniluz, eu faço parte que tem a nossa gestora, que é a coordenadora Eline, que é responsável por essa gestão. Na Perfil, eu acabo sendo responsável pelos da nossa equipe. Agora, gestão de pessoas, eu acredito que as outras habilidades, então, inovar, pensar diferente, enxergar oportunidades de melhoria, criar, resolver problemas, e eu acredito que sejam habilidades que eu desempenho da mesma forma nos dois lugares. Não tem muita diferença.
não. Não, né? Porque que assim, não. é a essência da Ana Lúcia que está ali. E aí você consegue, então, trabalhar tanto num gerenciamento, né? Do aluno, do colega, da coordenação, da direção, das normas num lugar e dos parceiros, dos que não né, do seu diretor, da gerência de pessoas. Quer dizer, na verdade, não tem tanta diferença, porque a essência da Ana está nos Está dois incorporado momentos, em né? né? Está incorporado. Então, assim, eu vejo um pouquinho na sua fala muita muito conhecimento absorvido, né, do mundo. Você é uma pessoa jovem que me parece que absorve a cada dia tudo que o mundo traz para você. Então, assim, as dificuldades, elas existem em qualquer momento. Mas, assim, tornar uma dificuldade não difícil, né? Uma coisa que você falou que é muito importante, gerenciar problema. Então, assim, a vida é feita de problemas. Como é que a gente gerencia o problema? E muitas vezes o problema não está no outro, né? Muitas vezes o Sim. problema está na gente. Então, como é que a gente gerencia um problema se a gente ficar falando que o problema é do outro? Não. O problema do outro eu não consigo resolver, não é, Ana? Eu consigo resolver o meu problema. Como é que eu me modifico para deixar que isso seja um problema? Ou então para minimizar, no sentido de que eu não cause um maior problema. Eu acho que essa é a grande sacada do bom administrador, ou do bom empreendedor, ou do bom professor que gerencia a sala, né? Muitas vezes a gente fala assim, o aluno, mas e eu? Né? Às vezes a gente fala assim, da parceria. Eles estão me cobrando a parceria da venda de aparelho, mas e o que eu estou fazendo para facilitar essa venda ou esse compromisso assumido com o outro? Então, eu acho, de repente, assim, muito importante, que eu aprendi muito nessa minha vida, é olhar para dentro da gente e saber como que eu posso me modificar, né? Até que ponto eu posso me modificar para modificar um gerenciamento? E aí uma pergunta que me veio agora, porque existem duas maneiras da gente fazer um gerenciamento, né? Ou a gente gerencia pela problematização, eu causo os problemas e gerencio o problema. A gente está vendo agora no mundo atual, né? Os governadores querendo que tenha Covid, querendo ver o problema, querendo fazer as coisas porque isso gera financeiro, né? Isso gera renda, né? E aí, ao invés de, de repente, a gente está fazendo uma gerência técnica para diminuir o problema. Então, eu também vejo duas maneiras, e às vezes, você não coloca o problema, você gerencia o problema, você administra o problema, né? E muitas vezes eu vejo na sua fala assim, não, eu não vou fazer isso, eu já vi você fazer isso várias vezes, a gente não percebe, mas às vezes você faz assim, não, eu vou fazer isso, aí você para, volta, não, eu não vou fazer passos para trás para poder andar 5 mais para frente, não é? Então, isso é importante. Então, eu vejo a sua cadência, né? Então, às vezes eu falo assim, como é que a Ana poderia gerenciar isso? Né? Eu acho que e tenho certeza que você também às vezes fala, como é que a Paula poderia gerenciar? Com certeza. Fala. Eu acho que essa colocação que você colocou de que o problema é nosso, né, de olhar para dentro, ela é sensacional. Você está me ouvindo, Paula? Está me ouvindo? Tô. Tá cortando, mas eu tô te ouvindo. Travou? Agora eu pedi a Não. imagem. Oi? Não sei o que aconteceu aqui. Pronto, bom, tá me ouvindo Não tô bem? te vendo, tá escuro. Cadê a Ana maravilhosa, linda? Ei. Voltou! Bom, você pontuou. Isso é comum acontecer. Mas você pontuou da importância de olharmos para dentro. Então, eu sempre falo, quando alguma coisa deu errado, a culpa é minha. Porque a partir do momento que a culpa é minha, eu consigo resolver.
Se a culpa for do outro, eu Exato. tenho um problema maior. Então, quando a culpa é minha, eu consigo pensar em fazer de uma outra forma, fazer diferente, para que eu não tenha esse mesmo erro ou aconteça de novo o mesmo problema. E essa questão que você colocou do problema, gerenciar o problema, ou tecnicamente, eu sou muito focada em solução. Então, para mim, não é que não existem problemas, os problemas têm uma solução. E é na busca da solução, é no foco dessa solução. Pausou de novo, né? Às vezes talvez está chovendo aí, Ana. Aqui na Praia está tudo bem. Está chovendo aí? Aqui não está chovendo. Aqui, né? Tá vendo? Coisas boas da PG. Não está chovendo. Aqui no Guarujá. Agora voltou. Pode falar. Você está me ouvindo bem? Então. Não, sai de novo? Não precisa, né? Acho que vou. Não precisa. Tá joia. Tá tranquilo. Tá joia. Você me ouviu até onde eu coloquei? Ouvi que você falar que a gente precisa pensar na solução, não é? E aí, como é que a gente convive com essa dificuldade que muitas vezes não é do outro, né? É nossa. Aí é mais fácil da gente resolver, isso, né? Sempre mais fácil, né? Quando você assume a culpa e parte para fazer algo diferente e aí você resolve aquele problema. Acho que essa palavra, a palavra-chave. A gente se fixa muito problema. Vamos fixar aí. Solução. Perfeito. É isso. Não é? Solução. Problema, vamos resolver, não é? Isso. Acho que essa que é a grande questão. Problema não, ele deixa de ser problema quando ele tem resolução. Exato. Não é? Então, acho que essa é a grande questão. Em vez da gente ficar muito dentro das... E mudou muito esse perfil do fonoaudiólogo, porque hoje a gente tem homens, né? Homens da nossa profissão, parceiros homens. Hoje eu sempre trabalhei com médico, né? Médico. Então, eu sou muito dura às vezes, porque o médico, ele gerencia muito bem, não é? Ele organiza muito bem dentro do setor que ele está. E eu aprendi a necessidade dessa organização, essa necessidade da gente se organizar não como como fonoaudiólogo, né? Que está empreendendo, né? Estamos fazendo uma pergunta aqui. O Matheus perguntou: você acha que ainda falta muito investimento no mercado de trabalho de fono? Onde podemos investir nesse trabalho? É um aluno de primeiro ano do Uniluz está perguntando isso. Falta investimento no mercado de fonoaudiologia? Ou onde que você pode, eles podem investir nesse mercado? Fala que depois eu quero comentar. Eu acredito que sim, não tenho a menor dúvida. Tem muito campo dentro da fonoaudiologia, tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, o pequeno... Não? Tá linda. Vou sair, vou entrar. Tá. Tá ouvindo? Não, então. Tá bom. Tá bom. Então, existe sim muito mercado de trabalho. A gente consegue... diferente daquela fonoaudiologia que também foi uma fonoaudiologia que se reinventou, que inovou, né? Então, lá atrás eram 4 campos apenas de atuação. Nem imagino quantos são, porque são os mais diversos oportunidades que temos de desempenhar um fonoaudiólogo. Então, tem muito campo e o investimento, seja na fonoaudiologia, seja em qualquer área, ele é sempre preciso, é sempre necessário. Eu só completando um pouquinho, né, do que você está falando. Eu acho que o grupo Uniluz, aí eu posso falar porque eu vim de fora, né, dei aula sempre em outras universidades, é a quarta universidade que eu dou aula, né? Assim, que a gente, na graduação, 1, 2, quarta.
tá? Então, e nas pós-graduações, o que que eu percebo no Uniluz? A possibilidade de abertura de campo de trabalho aos nossos alunos. Então, o que que o Uniluz oferece? Ele oferece você conhecer um hospital. Gente, é muito difícil a gente estar em hospital, tá? Com graduação, com pós-graduação, com estágio. É muito difícil a gente ter uma atuação dentro das prefeituras, entender o que acontece lá dentro. Então, quando eu vim para cá, eu me vislumbrei com essa possibilidade. Então, assim, a oportunidade que a instituição... E não estou falando isso à toa, não. Estou falando isso porque é verdade, né? Quando eu estava na outra instituição, como é difícil conseguir estágio, não é? Outro dia estava me falando assim, por exemplo, conseguir estágio. Você tem que oferecer uma contrapartida ao local que você oferece o estágio, que quando eu fiz o curso de formação em disfagia, inviabiliza o estágio. Né? Lá na outra universidade, nem foi na outra universidade, foi um curso particular que eu ministrei, que eu coordenei de disfagia. É um absurdo, encarece demais, porque a instituição que está oferecendo o estágio, ela exige uma contrapartida muito inviável, tá? Financeiramente eu estou dizendo isso. E dentro do Uniluz a gente oferece hospital, 2 tipos de hospital, a gente oferece promoção de saúde, né? Então, nós temos professores que levam os alunos e mostram como é que se trabalha em promoção de saúde, que é diferente da clínica, né? Antigamente, a gente saía da faculdade, ia para a clínica e não precisava estar em nenhum lugar, imagina. Eu aprendi a trabalhar no hospital, dentro da unidade de terapia intensiva, com adulto, com queimado, com criança, com neonatologia. Eu falei, socorro, hoje a gente leva o aluno lá. Então, assim, eu acho que esse é um diferencial muito grande. Não é? Isso é o que acontece. Então, os cursos de extensão, a Simone estava falando, os nossos cursos de extensão, gente, são gratuitos. Eu não me conformo. Curso de extensão gratuito e eu tenho alunos de motricidade. Como assim? E eu ávida para estar trabalhando com esses alunos. Então, assim, falando da instituição que nós estamos também, né, que nós podemos empreender dentro dessa instituição, me corrija se eu estiver errada, o que você acha disso? Mas, assim, como que a gente oferece esse estágio? Eu tenho um aluno aqui das outras instituições que deve estar, professora, a senhora está... Muito estágio. Muito estágio. Comenta um pouquinho isso, Ana, por favor, como é que a gente também trabalha com esses estágios que não é nem na docência, e como é que você que está responsável pelo estágio no hospital, faz essa ponte entre o hospital, a docência e o aluno? Conta um pouquinho disso, porque não é fácil. Eu também concordo com você que a Uniluz ela é ímpar nessas possibilidades que ela oferece para o aluno. Então, nós, como você falou, estamos presentes dentro do hospital, dentro da UBS, dentro das escolas, dentro do Centro de Saúde Auditiva de Santos. Nós vivenciamos o que a cidade tem, né, de atuação, e a gente, enquanto universidade, conseguimos estar dentro desses locais. Então, isso é fantástico, é muito rico. Quando eu fui aluna, né, lá atrás, não era assim. Então, é uma realidade diferente dentro do curso, né? E é fantástico. Então, eu acredito que o nosso aluno, ele sai do 4º ano. Deu uma travadinha de novo, enquanto ela está voltando, a gente vai retomando. Deu uma travadinha, retoma um pouquinho. Voltei? Não sei. Não precisa sair e entrar de novo, não. Só dá um tempinho que às vezes... a internet, está chovendo a internet. Voltou. Mas então, conta como é que é esse seu gerenciamento dentro dessa... Como é que você faz? Como é que é isso, né? Falar com a diretora do hospital, falar com a coordenação da fono, falar com o professor que está junto com você. Como é que é isso? Então, por estarmos em diversos locais diferentes, com pessoas diferentes, o que eu acredito que para dar certo é que os processos estejam muito bem definidos. Então, precisa saber como será feito, os professores muito bem alinhados, os processos definidos. E quando a gente junta todos esses ingredientes,
é tudo muito mais fácil. Então, acontece de uma forma tranquila, uma forma respeitosa, um trabalho em equipe, e é nessa outros locais de trabalho. Sim, sim, eu acho que é bem, é isso mesmo. A Eileen está falando que você faz isso muito bem, mas é assim, conhece o local, conhece a missão, conhece a diretriz, conhece quem são os profissionais com quem você tem que conversar. Você imagina se eu tivesse chegado lá no hospital e falado, oi, eu sou a professora Paula, tudo bem? Quem é você? Aí ia levar 1 ano, 2 anos até. Então, assim, é muito gostoso quando a gente chega num lugar e tem uma Ana que gerencia tudo isso muito bem. Por isso que eu convidei a Ana para fazer essa live, porque ela faz exatamente esse trabalho muito bem. E aí a parceria é muito boa, né? Porque às vezes ela fala assim para mim, Paula, não usa coisas mínimas, assim, Paula, aquele armário não. Eu falei, opa, né? Aquele armário não. Ou então ela fala assim para mim, ó, aquela médica. Aí ela, né? Porque já conhece. E aí eu fico muito mais segura, muito mais à vontade. Eu fico muito mais. Qualquer coisa eu sei a quem eu vou recorrer. E Ana, faltam aqui uns 7 minutinhos para a gente acabar. E aí o Instagram ele derruba a gente. Eu queria que você deixasse para nós aqui algumas dicas. Então, num resumão do que é essa coisa de empreender, né? Para a gente finalizar um pouquinho essa nossa live. Beijo, posso mandar beijo para a Rose, que eu tô com saudade? Beijo, Rose. Beijo meu também. A gente sente saudade, a gente vai vendo o nome das pessoas aqui. Eu quero falar de todo mundo, mas não dá. Então, algumas a gente tem que falar porque a gente sente falta e eu vi. Alguém passou, eu não vi, mas também sintam-se abraçados. Vamos lá, Ana, fala para nós umas dicas aí. Bom, então, se eu pudesse resumir tudo isso que nós conversamos, eu acho que eu queria deixar como recado a importância de descobrir a missão de vida, né? Então, qual é a nossa missão? Como eu gostaria de desempenhar essa minha missão, de traçar os meus objetivos e de seguir. Então, isso é o mais importante. E se eu me enxergo como uma pessoa que gostaria de ser empreendedora, você pode ser empreendedora, né? Não precisa ter uma empresa, é a quebra mesmo do paradigma. Então, você pode empreender onde você trabalha, no local que você trabalha. Tenha sempre a motivação, sempre que a motivação ela atrai coisas boas, que a motivação depende de nós, preciso que o outro me motive. Então, eu acordar motivada para ir para o trabalho. Eu amo o que eu faço, e graças a Deus, né? Porque eu fico a maior parte do tempo trabalhando. Então, essa paixão pela Ai, que pena, deu uma travadinha. vontade diferente. Eu acho que é tudo isso que a gente tem que acordar de manhã todos os dias, focar e ir atrás de realizar. Oi. Eu sumi um pouquinho, tá travando, mas você tá me tranquilo. ouvindo? Tô ouvindo. Foi ótimo. Eu acho que a gente tem... Oi? Voltei. Não, tá travando, mas a gente começa dessa estrutura toda. E que essa seja a primeira de outras lives. Eu acho que, né, nós somos colegas de uma instituição, somos amigas e de áreas diferentes. Acho que isso fica tão bonito, né? Eu sou da área da MO, você é da área da áudio, e nós duas somamos juntos para sermos fonoaudiólogos melhores, não é? Então, queria muito agradecer, Ana. Eu sei que são desafios, né? De que nós nos impomos a todos os dias, e queria agradecer muito, né? Estou aqui com a camiseta da Uniluz aqui, para a gente, né? Da Fono, para a gente se fortalecer, né? Para a gente poder realmente fortalecer uma fonoaudiologia com
jovens que saibam que empreender não precisa ter uma empresa logo. necessariamente, né? Acho que esse que foi o recado que você deixou com palavras lindas. Se você me permite, a gente ainda tem 2 segundinhos, e eu vou falar o seguinte, que no dia 6 de junho, agora no sábado, a gente comemora o Dia de Atenção à Queimadura. Então, nós estamos entrando num junho laranja, que é o mês de prevenção de atenção à queimadura. Vocês sabem que é a minha bandeira, sempre. Meu nome é Paula Queimados, né? Paula dos Queimados. E aí a gente, pensando nessa bandeira que a gente carrega, então, no sábado a gente vai ter um webinário da Open Mind, junto com os representantes do Instituto que defende que trabalha com promoção dos queimados, que a gente tem que também ter as políticas públicas, né, Ana? Acho que faltou, talvez, a gente conversar sobre... Quem sabe a próxima a gente vai conversar sobre políticas públicas. Eu acho muito importante a gente estar dentro das políticas públicas de saúde, não é? Porque a gente realmente trabalha com pessoas que dependem dessas políticas. Então, já está combinado, já está convidada para a próxima para a gente falar das políticas de saúde, porque eu sei que você faz um trabalho lindo, né? Você está em a casa como é que é o nome da casa? Fala você. A Casa da Esperança, não é? E a Casa da Esperança, ela está vinculada a empreendedorismo, a políticas de saúde, né? A parcerias. Então, esse é um trabalho que também a gente vai vir aqui conversar. Já está convidado e eu sei que vai aceitar. Tá? Então... Combinado. Paula, agradeço você pelo convite. É um desafio mesmo, né? Mas eu gosto de desafios. Então foi um prazer enorme. Saudades, né? Te admiro. Gente, então eu muito, espero vocês. Simone, beijo, então, Simone pela iniciativa, tá? Por também tudo está que você aqui presente. Obrigada. A gente tem que sou trazer feliz essas fontes de poder compartilhar para junto da gente, né? Para a gente realmente fortalecer essa baixada. Não só de Santos, né? Eu estou na Praia Grande, então toda essa baixada e esse universo que é isso aqui, tá? Então, gente, obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar gravado, se der tudo certo. Mas até semana que vem com mais uma live nossa aqui, tá bom? Beijo para vocês, Aninha. Beijo no coração. Obrigada. Obrigada aos presentes. Tchau.